Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos então continuando os princípios básicos de Umbanda no nosso curso de Umbanda Básica, tá? Se você chegou até aqui é porque está acompanhando o nosso curso. Links na descrição para você acessar o nosso grupo para receber conteúdo exclusivo, as nossas aulas totalmente gratuito, curso totalmente gratuito online. E hoje, na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Umbanda, crença na reencarnação. Bem, a Umbanda, ela, como todos sabem, é uma religião afro-brasileira que sincretiza valores do catolicismo, do espiritismo, das religiosidades africanas, indianas, indígenas, né? Indianas e indígenas são coisas distintas, tá? E muitas vezes é confundida com o candomblé e a quimbanda, mas ela possui princípios e ensinamentos e rituais diferentes das demais religiões, tá? Por isso que a gente está dando continuidade, falando um pouco sobre princípios básicos de Umbanda, para que a gente entenda o que é Umbanda. Ela possui várias vertentes, claro, e de uma forma geral, ela tem uma crença muito forte nos orixás, que são manifestos através dos espíritos que são denominados como guias ou entidades, né? E provavelmente já ouviu falar das entidades e vários guias, falanges e tal, que falam e levam o nome de alguns orixás dentro da estrutura baseada ao qual você crê. Então, Umbanda é uma religião que acredita na reencarnação do espírito, tá? Mesmo que depois da morte do corpo físico aqui na Terra, o umbandista acredita que o espírito continua vivo e ele pode voltar a reencarnar em algum outro momento, né? E a reencarnação, né? O que é a reencarnação? A reencarnação é um processo pelo qual o espírito ele vai se estruturando, né, a um corpo físico e retorna periodicamente, né, nesse polissistema, né, material, no nosso plano físico, num processo que tem como objetivo propiciar uma vivência de conhecimentos para auxiliar o espírito reencarnante na evolução, tá? Muitos acreditam que a gente pode, que a gente reencarna hoje. Agora nessa encarnação eu sou Maurício, brasileiro, moro no Rio Grande do Sul e tal, e na próxima não, na próxima eu vou encarnar Maurício, sei lá, Toshiro, que nasceu no Japão e tal. Mas a gente precisa entender que o reencarno ele obedece a um certo princípio de identidade, né? Uma certa frequência de identidade, ou seja, o espírito que reencarna, ele pode ser de um determinado continente, de um determinado país, de uma determinada região do país, determina uma localidade, né? Determina uma característica cultural, por exemplo, idioma, costumes, valores, tradições históricas, bem como numa determinada família, né, de acordo com a sintonia e frequência do pensamento, para que ele consiga estabelecer uma relação com um desses elementos, né, e para que a missão dele, de certa forma, aquilo que ele busca como crescimento seja alcançado, tá? O espírito normalmente ele faz ele realiza uma reencarnação conscientemente, tá? Inclusive ele traça os próprios planos no astral, né? Como vai ser de uma forma geral, né, a sua existência material, o espírito reencarnante, de acordo também com as limitações que será dado, ele pode ou não ser mais ou menos auxiliado, né, por outros espíritos, né, que têm um conhecimento e uma afinidade a ele e também aquilo que ele busca no resgate. No entanto, se não estiver suficientemente equilibrado e consciente, ele vai ser orientado no planejamento da sua passagem material por outros seres de hierarquia superior, aos seus próprios mentores e guias, tá?
Então a gente precisa entender que sim, que somos reencarnantes, né? O Alexandre Comino, na jornada de teologia, ele fala, tem um pensamento dele que é bem legal, que eu acho que fica bem explícito que o umbandista crê na reencarnação, né? Ele fala assim que nós somos espíritos que reencarnamos e reencarnamos muitas vezes em diversas culturas. Em uma vida você foi branco, negro, brasileiro, europeu, americano, foi índio em determinada tradição. Isso está ali na palavra do Caboclo das Sete Encruzilhadas do dia 15 de novembro de 1908. E aí o caboclo diz: se é preciso que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que você está vendo são remanescências de uma vida em que eu fui o Frei Gabriel de Malagrida e que fui queimado pela Santa Inquisição por haver previsto o terremoto de Lisboa. Então, na jornada teológica, o Alexandre Comino fala isso de uma maneira muito clara, e aí a gente percebe, não tem como não entender, porque o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas deixa claro aqui pra gente da reencarnação, que ele não era só o índio, ele passou por uma reencarnação ao qual ele era um frei, né? Que o médium que ali estava, que via, percebia, ele via o índio, esse que se dizia índio, caboclo, com vestes clericais, né? Do clero, da igreja. E ele explica, né? Que ele foi frei, que foi queimado e tal, numa outra reencarnação. E ele, os restos fluídicos que ali se apresentavam eram do Frei Gabriel, né? Mesmo ele estando plasmado como índio, mas o médium, numa percepção mais profunda, conseguia ver esses restos fluídicos que ali estavam nessa manifestação. Então, já desde o início ali, na primeira manifestação, você já entende, já consegue perceber que sim, que a Umbanda crê na reencarnação, tá? Bom, eu não vou me estender muito nesse vídeo, tá? Porque aqui, que nem eu disse, os nossos cursos, eles são Umbanda básica, tá? É para que você, iniciante, tenha uma base daquilo que a gente está falando dentro do Umbanda e que você conheça. O intuito aqui é que você, ao menos, se não souber tudo, entenda o que não é Umbanda, tá? Para que no final do nosso curso, da nossa jornada, você possa estar um pouquinho mais esclarecido sobre a Umbanda, tá? Eu não falei lá no começo, mas vou falar agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, já deixa um like aí pra gente. Se não gostou, não tem problema, pode dar um dislike. Deixa também aí um comentário, alguma coisa, uma dúvida, uma colaboração nesse tema sobre reencarnação, se você quiser. Tá? Eu não sou um detentor desse tema, mas eu estou fazendo o máximo que eu posso para trazer um pouquinho de orientação às pessoas que estão iniciando, que são simpatizantes, médios iniciantes. Então eu peço que você entenda que o meu intuito aqui não é colocar aqui como verdade absoluta, tá? Mas sim que todo mundo recebe um pouquinho, tá? E se de pouquinho em pouquinho a gente somar, com certeza o resultado vai ser enorme. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece de se inscrever, de curtir e fazer do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Eu agradeço todo mundo que chegou até aqui. Continue conosco, os links na descrição, tá certo? Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê e meu fraterno saravá para todos. Muito obrigado.